E aqui eu vou falar um pouco sobre intranet e extranet e vou explicar para vocês de uma forma onde vai depender da sua banca. Mas de qualquer forma, o que eu vou passar aqui vai servir para as principais bancas, CESP-NB, Carlos Chagas, Fundação Getúlio Vargas, todas, tá? A OCP, todas elas utilizam esse parâmetro que eu vou passar com vocês. Só que de vez em quando, você consegue perceber que a forma como ele está colocando isso é só para você, só para te enganar, entendeu? Então, quando eu falo assim, intranet é dentro? Sim. A extranet é dentro? Pode ser, sim. A intranet é só dentro? Não, porque ela pode ser fora. Somente, apenas dentro, aí ele automaticamente está restringindo. A extranet pode ser dentro? Pode. É dentro? Sim. Pode ser fora? Pode ser fora também. Somente fora? Somente não, que pode ser dentro. Então o problema maior é exatamente isso, é uma questão de interpretação de texto, e eles colocam essa forma para poder eliminar o candidato. Então tomem muito cuidado, porque eles utilizam esse mecanismo para poder, naquelas afirmativas, a primeira e a segunda estão corretas, a primeira e a terceira estão corretas, então eles colocam as afirmativas e você tem que interpretar, aquilo ali é interpretação de texto, não tem nada a ver com informática. Então tomem muito cuidado, ele coloca 1, 2, 3, 4 afirmativos e ele fala a primeira e a quarta estão corretas. Essas afirmativas normalmente são interpretações de texto, não tem nada a ver com informática. Lógico, a informática você tem que ter já no sangue para fazer uma questão, mas ali eles estão tentando te enrolar através do português. Então vamos lá. Internet. O que é internet? Só para você ter ideia, é uma rede mundial de computadores, que é representada por uma nuvem, não é isso? Uma rede mundial de computadores. Foi? Que utiliza o TCP/IP, que são aqueles protocolos que eu falei com vocês. Tudo bem? Então, na verdade, a internet utiliza o TCP/IP. Não tem como fugir. Qual é a tecnologia utilizada pela internet? TCP/IP. Foi. Beleza. Aí, a rede Ethernet utiliza 802.3 e a rede Wi-Fi 802.11. Anota isso que é importante. E você com isso aqui vai ter uma conexão local. Tudo bem? Então tome muito cuidado. Wi-Fi não é para acessar a internet. Wi-Fi foi criada, tanto que ela tem 100 metros. 100 metros não dá para você acessar a internet, então é só para os dispositivos dentro de uma rede local. Através do Wi-Fi, através do roteador, você consegue acessar a internet? Sim, você consegue acessar a internet. Mas qual o objetivo do Wi-Fi? Para acessar uma rede local. Pega um computador com Wi-Fi, sem 3G, sem conexão com a internet, coloca no meio do deserto do Saara e vê se ele vai acessar a internet. Vai não. Vai não. Entendeu? Ou você vai comprar um computador desse lá na Casa Bahia, o que vai acontecer? O cara fala assim, ei, tem Wi-Fi, tu acha que vai acessar a internet? Nada. Aí você percebe que você vai ter que comprar um modem 3G, 4G para você acessar a internet. Então, eu posso falar para você o seguinte, eu tenho uma rede com cabo, aqueles cabinhos azuis, passando de um lado para o outro, de andar para cima, e se eu não quisesse utilizar cabo, qual a outra alternativa que eu tenho sem fio? Wi-Fi. Então o Wi-Fi é para montar uma rede local. Foi? Então tome cuidado com isso. Então vamos lá. O que acontece? O TCP/IP, Internet Explorer, HTTP, você vai acessar uma página, Chrome, você vai acessar uma página, FileZilla é para você simplesmente fazer a transferência, tá? Você consegue ver as pastas e consegue fazer a transferência nas pastas que estão ali. Tá? É como se fosse uma simulação do outro computador e você consegue pegar a pasta e arrastar para o outro lado. Então vamos lá. Outlook. O Outlook utiliza SMTP, POP, IMAP. Tudo isso, todos esses protocolos que estão aqui fazem parte do TCP/IP, como eu já tinha explicado. Beleza. Então, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a tecnologia da internet e vou implantar em cima da minha rede local. Na verdade, eu vou roubar a tecnologia da internet e vou fazer isso aqui, ó.
Eu vou colocar na minha rede local. Colocando isso na minha rede local, eu tenho uma intranet e extranet. Eu tenho uma intranet e uma extranet. As informações têm que ser o quê? Privadas. O que eu vou falar agora com vocês é muito importante, que você tem 3 pilares para você falar, que você tem uma intranet e uma extranet. TCP/IP, rede local, e as informações têm que ser privadas. São os 3 pilares, que você não tem como fugir disso. Então tome muito cuidado mesmo, porque isso que eu estou falando com vocês é suma importância. Então, eu vou voltar aqui só para você entender o seguinte. Se todos esses protocolos que estão aqui fazem parte do TCP/IP, então eu vou decorar aqui, ó, o FTP e o HTTP, não é isso? Então vamos lá, olha só, presta atenção. Muita atenção, hein? Esses 2 protocolos fazem parte de um conjunto muito maior de vários outros protocolos chamado TCP/IP. Então, na verdade, o que acontece? Quando ele fala que o FTP, tá, pode ser utilizado numa internet, está certo. O FTP pode ser utilizado numa intranet, está certo. O FTP pode ser utilizado numa extranet, está certo. Porque os 3 utilizam TCP/IP. Então isso é muito importante. O que acontece? O que eles fazem na prova? O FTP só pode ser utilizado numa internet e numa intranet. Não pode ser utilizado numa extranet. Está errada a questão. Entenderam agora o que eles fazem? O HTTP, pelo fato de acessar páginas, só pode ser acessado através de uma intranet, entendeu? E de uma internet. Não pode ser utilizado através da extranet. Está errada a questão. O FTP só pode ser utilizado na internet, sendo impedido nas empresas de intranet e na extranet. Está errado também a questão. Então, sempre quando ele falar que uma delas não pode, não tem como, porque as 3 utilizam o TCP/IP. As 3 utilizam o TCP/IP. Então, se as 3 utilizam TCP/IP, significa que eles estão utilizando o FTP e HTTP. Existe a possibilidade do FTP não poder ser utilizado numa extranet? Existe a possibilidade? Sim, existe. Eu, como dono da empresa, eu posso simplesmente não permitir que as pessoas que não sejam meus funcionários utilizem o FTP. Então tome muito cuidado, porque eles fazem isso e não tem muito para onde fugir. Os 3, internet, intranet e extranet, utilizam o TCP/IP. Então utilizam todos aqueles protocolos que eu falei com vocês. Aquela tabela gigantesca que tem lá. Tudo bem? Então tá, vamos lá. Aqui, ó. Não interessa o que o Frank acha. Não interessa, eu não quero nem mais saber o que é certo, porque isso aqui é teoria. Entendeu? Só que o grande lance é que os livros normalmente trazem informações de traduções erradas, a pessoa interpretou errado, e sabe o que vai acontecendo? Vai acontecendo uma bola de neve. A pessoa erra, a outra erra e vai continuando, a pessoa leu aquele livro e vai continuando errando. Só que na verdade é o seguinte, eu percebi que eu não tenho que mais me preocupar se é dentro e fora, se é empregado ou não empregado. O que eu percebo é o seguinte, o elaborador de vocês nas últimas questões sobre intranet e extranet, ele falou o quê? Pega as últimas questões e vê o que ele falou. O grande lance é que as pessoas deturpam o que está escrito lá. Em nosso português realmente é bem complexo e a nossa escola também não é muito boa, então também não ajuda muito, mas lá, normalmente, se você pegar uma pessoa boa que interprete a parte do texto, ele vai explicar para você que o que acontece. FCC. FCC mas Frank, não vou fazer FCC. Mas é só para você entender o seguinte. FCC é uma banca que já declarou literalmente que não é dentro e não é fora. Pelo texto você não tem nem como fugir. A CESP-NB, como ela tem um texto mais rebuscado, um texto ali para poder enganar porque é certo e errado, você tem que fazer a interpretação de texto, você fica com dúvida. Tudo bem. CESP-NB sempre foi assim, não é isso? Agora, a Fundação Getúlio Vargas também já declarou. A OCP também já declarou. Então várias já declararam que não é dentro e fora a explicação. E realmente, se você pegar os livros de fora e se você pegar os livros mais técnicos, o cara não faz nenhuma restrição de dentro e fora. Até porque não tem sentido. Eu, por exemplo, eu tenho uma empresa. A minha empresa tem 7 funcionários. Eu tenho de 7 a 8 servidores lá fora em Seattle. Tá certo? Todos eles trabalham de casa. Como assim eu vou falar que é dentro? Dentro de quê? Tá todo mundo no home office.
Só que como eles são funcionários, são intranet. Aí eu chamei um colega, um parceiro, para poder trabalhar comigo. Ele tem uma outra empresa. Aí ele se torna o quê? Uma extranet. Mas todo mundo trabalhando de casa. De vez em quando a gente se reúne em um local para poder tomar um café, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Aí sim, todo mundo trabalha junto, mas não está dentro da empresa, não tem mais empresa. Acabou esse conceito, até porque na verdade nunca teve esse conceito. Ele sempre foi imaginado, idealizado desta forma. Só que antigamente você tinha a empresa e você tinha os servidores dentro da empresa. Os servidores agora passaram a estar na nuvem, até porque não tem sentido ter servidor dentro da empresa, tá? Com a nuvem barata do jeito que tá, entendeu? Tem gente que gastava 70 mil dentro de uma empresa gigantesca, uma empresa grande, para ter os servidores dentro, os funcionários lá dentro, fazendo backup, etc. Agora, o que acontece? O que acontece na maioria das vezes? Todo mundo é mandado embora, o serviço é colocado na nuvem e automaticamente todo mundo acessa da nuvem. E por um preço barato. R$1.000, R$2.000, dependendo do segurança que você quer, dependendo do tipo de velocidade, se você quer um servidor VPS, entendeu? Que é de alta velocidade. Então, na verdade, o que acontece? As coisas vão mudando com o tempo. Mas só que o conceito sempre foi aquele. Se você pegar os livros de 20 anos atrás, de 50 anos atrás, você vai ver que o conceito era esse. Só que, olha só, há 20 anos atrás você trabalhando numa repartição pública, você podia acessar de casa? Não, você não podia, nem seus e-mails você podia acessar de casa. Aí depois começou a abrir os e-mails, entendeu? Aí depois você tinha acesso ao banco de dados para poder trabalhar com algumas coisas que estão ali, mas só que era restrito. Aí depois veio o SSH, aí depois veio o SSH permite fazer criptografia, então você tinha muito mais segurança. Hoje em dia você acessa seus e-mails da sua casa tranquilamente, eu acesso o banco de dados das empresas através de criptografia, tem várias formas, entendeu? Então, tem que tomar cuidado porque isso vai mudando com o tempo, tá? E, na verdade, o que foi idealizado no passado, agora está tornando realidade. Você imagina o seguinte, gente, você imagina, olha só que coisa engraçada, você imagina, na época do dial-up, aquela conexão de escada que você tinha que meia-noite, você imagina o seguinte, você imagina você, naquela época, abrir o Word no seu navegador, você não tem instalado na máquina não, você abre o Word no seu navegador, você abre o Photoshop no seu navegador, edita uma foto, bate um texto no Word através do seu navegador. Na verdade, você não tem instalado na máquina, você traz via internet o Word, você traz o Photoshop online. Pô, tá de sacanagem, eu não conseguia nem ver meus e-mails. Para poder ver meu e-mail naquela época tinha que ser depois de meia-noite, e depois de meia-noite todo mundo acessando, era lento pra caramba. Aí sabe o que acontecia? Eu descia, comprava pão, entendeu? Voltava, entendeu? Fazia o café, tomava banho, não sei o que lá. Os meus e-mails nem apareciam na tela. Como é que você imaginar que você consegue trabalhar com programas na nuvem hoje em dia? Pô. Então, na verdade, as coisas foram deturpando porque, na verdade, a realidade da nossa tecnologia, da nossa banda, tá certo? Não permitia fazer isso, sacou? Então tem que tomar muito cuidado. Então, o que acontece? Eu sou sempre contra isso aqui, tá certo? Mas o Frank não interessa o que o Frank acha. Eu sou a favor disso aqui, ó, intranet e extranet, empregado e não empregado. Isso que é a maioria das bancas. Até porque os livros mais específicos, com especialistas mais voltados para essa área, normalmente fizeram uma tradução melhor lá de fora, entendeu? E não foi se deturpando, graças a Deus. Mas, em compensação, outros livros, sim. Então, gente, olha só, prestem bastante atenção numa coisa. Não tem certo, não tem errado, porque isso aqui é uma teoria, tá certo? Mas na hora da banca, peguem as últimas provas de concurso público da banca que você vai fazer e verifiquem o que ele está falando.